tema da palavra de hoje é o poder do novo de Deus. Quantos querem viver o novo de Deus? Diga amém. Irmão, o novo de Deus é uma das coisas mais perseguidas pela criação. O problema é que muitas vezes queremos o novo só para nos livrar do velho. Tem gente que quer acessar o novo porque está cansado ou entediado do que está vivendo até aqui. Mas o novo não é só uma mudança de estação. O novo de Deus é um novo degrau na construção de uma plenitude. O novo de Deus precisa te levar para mais perto de uma promessa. O novo de Deus vai sempre te levar para mais próximo do seu destino profético. E é por isso que tem coisas novas que clamamos a Deus para que aconteçam e elas não se manifestam, porque Deus nunca vai te levar para um lugar que te distancie daquilo que Ele já preparou para você. Alguém está comigo? Diga amém. Então o novo de Deus muitas vezes é diferente do nosso novo. E é por isso que precisamos saber pedir, porque a Bíblia diz que muitas vezes não acessamos e não recebemos porque pedimos mal. A oração do Pai Nosso é pautada numa petição e numa certeza: a vontade dele é melhor do que a minha. Seja feita a sua vontade na terra como já é feita no céu. O primeiro princípio sobre o novo de Deus é que o novo de Deus começa em Deus, sustenta em Deus e aponta para Ele. O novo de Deus não é como o nosso novo. O novo de Deus não é sobre uma mudança superficial, não é sobre uma mudança natural, não. O novo de Deus muda a natureza, o novo de Deus muda a matéria, o novo de Deus muda a estação, o novo de Deus muda algo na terra que já foi mudada no céu. Então entenda, quando você acessa o novo de Deus, muitas coisas vão ser transformadas também. Ele muda mesas, ele muda ambientes, ele muda a atmosfera, ele muda pensamentos, ele muda motivações, ele muda inclinações. Tem muita gente que quer viver o novo, mas não permite que Deus o torne algo novo. Isso na palavra de Deus é impossível. Não dá para derramar vinho novo sobre uma odre velha. Deus não vai dispensar a novidade que Ele tem se você não se tornou uma nova criatura. E é aí que muitas vezes a gente se frustra. Desejamos viver as promessas de Deus, mas ainda não nos tornamos filhos de Deus. Queremos caminhar debaixo das palavras que Deus tem para a sua igreja, mas ainda não nos tornamos igreja. Queremos viver as bênçãos espirituais, mas ainda não nos tornamos espirituais. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Você já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que eu preciso fazer para acessar a bênção que Deus já liberou? Você precisa ir para um lugar mais alto. Você precisa buscar mais, e à medida que buscamos, Ele se revela mais. Tiago diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. As bênçãos estão estabelecidas, as promessas são verdade e vida, as palavras dEle não voltam atrás. Então eu preciso, de tempos em tempos, reavaliar minha jornada de fé. Se o que eu estou vivendo não parece com a promessa que eu recebi, alguma coisa não está batendo. A gente costuma usar o termo vontade de Deus como um novo apelido para aquilo que na verdade é a nossa vontade. Então quando a gente quer abrir mão de algo, ou quando a gente está no meio de um processo que a gente quer desistir, a gente fala: não, Deus me deu uma nova direção. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O novo de Deus muitas vezes vai ser contra-intuitivo. Você quer ir para um lugar, Deus vai mandar você voltar. Você quer entrar numa porta, Deus vai falar que a porta vai ser fechada. Você quer fazer um novo negócio, Deus está falando para você abrir mão de um projeto. O novo de Deus nem sempre aponta para aquilo que queremos, mas o novo de Deus sempre é melhor do que o meu novo, porque por mais que não faça sentido hoje, quando a vontade de Deus se cumprir, tudo vai se encaixar. É por isso que na jornada dos homens de Deus tem momentos que parece que está tudo desmoronando, mas nos planos de Deus está tudo se encaixando. A prisão de José se torna um envio profético. A perseguição de Davi se torna uma nova patente de autoridade. A crucificação de Jesus se torna o início da redenção e do projeto de Deus. Então a gente olha com os olhos naturais e fala: acabou, não tem mais jeito. Mas os céus estão olhando e estão dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez se estivéssemos assistindo a prisão de José, diríamos: não tem como Deus cumprir o que prometeu para esse menino. Mas os céus, quando viram a prisão de José
e viram para onde ele foi levado e falaram: mais um passo na direção da promessa que Deus fez. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Diga: eu creio que estou sendo empurrado na direção do novo de Deus. Diga: não importa o que vai se levantar no meio do caminho, se Deus disse que vai acontecer. Vamos lá, Goinha, alguém comigo aqui nessa manhã? Diga: já aconteceu. Alguém comigo aqui nessa manhã? Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia. O novo de Deus para Paulo em algum momento é uma prisão, mas dá para ele acesso a pregar para o imperador. O novo de Deus para Daniel é uma cova com leões, mas dá acesso a um nível de fé extraordinário. O novo de Deus para mim em 2017 me levou para um leito, mas me deu uma autoridade e unção para orar por enfermos que até então eu não tinha experimentado. O novo de Deus, ele passa por processos, e eu preciso entender que o fato de ser novo não significa que seja sempre facilitado, mas sempre vai me levar para um lugar mais elevado. Muita gente está se frustrando com o Evangelho porque entendeu do Evangelho coisas que o Evangelho nunca prometeu. O Evangelho não fala sobre uma vida mais fácil, o Evangelho fala sobre uma vida plena. O Evangelho não fala sobre a ausência de batalhas, mas o Evangelho fala sobre a ausência de derrotas. Em Jesus somos mais do que vencedores. O Evangelho não fala que os gigantes nos temerão, não, eles continuarão te afrontando, mas eles cairão diante da presença de Deus. O Evangelho não fala que nós não vamos enfrentar doenças e enfermidades, mas diz que pelo sangue de Jesus todas elas já foram levadas sobre ele. Então entenda, não é sobre se os gigantes virão, é qual é o destino deles diante da presença de Deus. Cada um dos inimigos de Deus já foram colocados debaixo dos seus pés. Alguém comigo aqui? Diga: eu creio que o novo de Deus, diga, sempre vai me levar para um lugar mais alto em Deus. Uma nova medida de fé, uma nova estação de milagres, novos testemunhos, novas vestes, novas armas espirituais. Diga: eu e a minha casa, ainda esse ano, viveremos uma nova medida. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que não penetrou o nosso coração. Diga: é isso que Deus tem preparado para nós. Os que creem, avançaremos em fé, não recuaremos, não olharemos para trás, não desanimaremos, não desistiremos, porque maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Vamos, diga com autoridade, diga: eu creio que se Deus diz que vai acontecer. Vamos, alguém comigo aqui para trazer existência? Diga: já aconteceu. Vamos amanhã, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia, aleluia. Para viver o novo de Deus você vai precisar de fé. O otimista, por mais que tenha uma firme expectativa, não vai acessar um milagre, porque milagres não são desencadeados pelo seu nível de otimismo. Milagres são desencadeados pela fé. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. E um dos princípios básicos para viver o novo é entender que o novo habita no futuro. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar nessa manhã. Fala: esperança mora no futuro. Sabe, a fé sempre aponta para o futuro, ela nunca aponta para o passado. A fé, ela é sempre imperativa e ela sempre fala de uma realidade que está num tempo futuro. A fé não aponta para o passado, porque a única coisa no passado que tem valor é o sacrifício de Jesus que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Os traumas do meu passado, a vergonha do meu passado, as faltas do meu passado, essas coisas foram deixadas no passado. A palavra de Deus diz em Isaías 43:18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no meio do ermo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mas muitas vezes, vivendo o novo de Deus, a gente vai ser tentado a olhar para o nosso passado. Foi assim com o povo no meio do deserto. Olha para mim, irmão. O povo está vivendo o novo, acessando o novo, debaixo do novo, mas olhando para trás. Em algum momento eles começam a sentir saudade das cebolas do Egito.
O povo está diante da terra prometida, eles viram a terra que Deus prometeu, 40 anos caminhando em busca dela, mas quando olham para a terra prometida e veem o tamanho dos desafios para acessá-la, eles olham para trás. É melhor a gente desistir e voltar para onde a gente estava. Irmão, o novo, ele é tão desafiador em alguns momentos que ele faz com que homens livres até desejem voltar a se tornar escravos. E é por isso que nem todo mundo está vivendo o novo, porque não é só sobre o que você deseja. Milagre não é para quem merece, milagre é para quem não desistiu. Irmão, não é sobre você desejar viver a vontade de Deus, é sobre você decidir vivê-la. Fé é sobre decisão. A palavra decisão, a etimologia da palavra decisão significa cortar fora. É por isso que se você for fazer uma cirurgia, existe a palavra circuncisão, é quando você corta em torno. Existe também a palavra incisão, é quando você corta dentro, mas decisão significa cortar fora. É impossível acessar o novo de Deus sem se despedir do velho. É impossível entrar numa nova estação sem deixar para trás a estação antiga. É impossível você receber uma nova natureza e ainda querer cultivar características da sua antiga natureza. É impossível você viver como um homem espiritual, mas querer se mover como um homem natural. É impossível você querer viver milagres financeiros, mas você não acessar princípios financeiros. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muita gente se frustrando na jornada de fé porque não deixou Deus mudar o sistema operacional. Não tem como você instalar um aplicativo de Android dentro de um iPhone, porque não funciona, são plataformas diferentes. Assim também é a nova natureza de Deus. Se você nasceu de novo, você precisa se revestir do novo, ser preenchido do novo, se mover de uma forma nova. Deus está fazendo algo novo. Mas tem gente que está vivendo novo, olhando para trás. As coisas velhas ficaram para trás. A Bíblia fala de forma imperativa: não vivam no passado. Não vivam no passado. Quanta gente sendo roubada pela nostalgia, pelas memórias. Tem gente casada que de vez em quando na primeira crise para lembrar como era no último namoro. Se o seu namoro fosse tão bom, tinha virado casamento. Mas a nossa memória seletiva faz a gente esquecer das crises que enfrentamos e só lembrar das coisas boas. Você compara o seu pior momento com uma memória do seu passado. O passado não existe, ele é virtual, mas o seu presente está à espera do seu posicionamento. Eu lembro que eu preguei algumas semanas atrás, e se ninguém aqui lembrar disso, eu quero que você guarde isso aqui em nome de Jesus. A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. Irmão, para você viver algo novo, você precisa ter novas sementes, você precisa caminhar num novo posicionamento, você precisa romper em fé, você precisa olhar para frente e não para trás. Paulo diz que fixamos os olhos naquilo que cremos. Existe uma jornada proposta, existe um caminho proposto, existe uma promessa. Mas quantas vezes a gente para olhar para trás e se esquece que Deus já está fazendo uma coisa nova? Não acessamos o novo, muitas vezes por falta de maturidade. Eu amo uma frase do Drummond Lacerda, ele dizia: a plenitude de Deus está esperando você crescer. Ainda bem que eu vim, Jesus. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Por que não acessamos o novo de Deus? Por vários motivos. Mas eu preciso entender que se eu não acesso o novo, não é porque há uma disfuncionabilidade no reino de Deus. Não há nada disfuncional no reino de Deus. Se eu não acesso o novo, é porque algo que eu preciso fazer ainda não fiz. Algo que eu preciso mudar ainda não mudei. Algo que eu preciso posicionar ainda não me posicionei. Porque o novo de Deus está à minha espera. Deus não gera expectativas que não tenham o intuito de supri-las. Deus não te mostra coisas que não tenha o desejo que você acesse. Deus não vai te mostrar um futuro que não tenha sido preparado por Ele para você. Você vê de forma profética algo que espiritualmente já é real. Por que Deus nos dá sonhos proféticos? Por que Deus comunica ao nosso espírito? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele testifica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Por que temos um testemunho interior? Porque Deus está dizendo, é como uma brincadeira de quente, morno e frio. Deus está dizendo, é isso, meu filho, é para esse lugar. Isso, vai, continua.
Não entra, não é aí. Sai fora, isso é laço. Essa porta não fui eu que abriu. Cuidado, ele vem em meu nome, mas não fui eu que enviei. Essa sociedade não me agrada. Precisamos discernir. Uma das coisas que mais precisamos nesses dias é de discernimento, porque muitas vezes estamos abraçando uma proposta do inferno, achando que ela é uma promessa do céu. Elas são muitas vezes parecidas. O inferno sabe o que você ouviu de Deus, ele sabe o que você espera viver, mas ele sempre vai te apontar um atalho ao invés de um caminho. Tem muita gente querendo viver o novo de Deus, mas por não discernir a voz de Deus está entrando em caminhos errados. Precisamos discernir, Senhor, qual é a tua vontade. Preguei há 2 semanas atrás sobre o poder da dependência. Um homem dependente faz o que ouviu Deus falar, mas para isso precisamos saber quando é Deus quem fala. Bill Johnson, ele fala algo que eu amo, já falei várias vezes aqui. Ele diz que o nosso desafio na jornada de fé não é necessariamente ouvir a voz de Deus, mas não ouvir todas as outras vozes. Então fala comigo, eu e a minha casa viveremos o novo de Deus. A verdade, irmão, é que a intolerância com o teu presente é o que libera o teu futuro. Para viver o novo de Deus, você precisa eu vou usar entre aspas esse termo, você precisa se revoltar com algo que não é mais para você, que não faz mais parte da tua história, que não cabe mais. Eu lembro que no início do casamento, eu tinha 1 ano de casado, eu ainda era novo convertido e tinha muito menos de Jesus do que tem hoje. E tinha muito mais do André do que tem hoje. Primeiro ano de casamento, a gente brigava muito, eu era muito impulsivo, eu era muito explosivo. E eu lembro que numa discussão, um dia a Kezinha se escondeu debaixo da mesa, e quando eu olhei para aquilo, eu falei, por que você está debaixo da mesa? Ela falou, eu estou com medo de você, eu nunca vi isso em casa. E aquilo foi um choque para mim. Eu falei, a mulher que eu jurei proteger está com medo de mim, se escondendo debaixo da mesa. E aquilo começou a gerar nojo em mim. Eu comecei a gerar nojo de quem eu era, eu comecei a gerar nojo pelas minhas atitudes, e aquilo que eu sempre celebrei, eu comecei a rejeitar. Porque na minha criação, um homem explosivo, um homem que era forte nas suas decisões, um homem que era impulsivo, isso era algo bom. É assim que os homens são, foi como eu aprendi. Mas quando eu me converto, me apresentam um Jesus que é manso e humilde. Me apresentam o fruto do Espírito, que fala sobre bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E eu entendi que não dava para as duas coisas coexistirem, não dava para querer andar no poder e no Espírito, mas não permitir que o fruto do Espírito fosse gerado sobre mim. Não dava para querer andar sobre milagres e promessas, mas continuar sendo um homem carnal e natural. Não dava para desejar ser como Jesus, mas celebrar coisas que não pareciam com Ele. Irmão, guarda isso aqui, você só vai acessar o novo quando você rejeitar o velho. Você precisa discernir o que não cabe mais na tua jornada. Tem amizades que não cabem mais, tem alianças que não cabem mais, tem sonhos na tua lista que não cabem mais, não são para você. Tem grupos de WhatsApp que não cabem mais. Faz sentido? Tem grupos de WhatsApp que não cabem mais. Aí você fala para sua esposa, amor, é só o grupo do trabalho, tem pornografia lá? Então não é para você estar. Cria um grupo à parte, eu falo, gente, quando quiserem falar comigo, vocês sabem qual é o meu número. Mas não dá para você ficar. Tem conversas que não dá para você ouvir. A Bíblia diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não pode ouvir qualquer coisa, porque senão você vai se tornar qualquer coisa. O que ouvimos começa a afetar o que cremos, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, a nossa fé. O que cremos afeta como nos movemos, como decidimos, o que fazemos, e isso certamente vai definir o nosso destino. Não dá para você ouvir o que não deveria ouvir, ver o que não deveria ver, fazer o que não deveria fazer e achar que vai viver o que Deus prometeu que você viveria. Precisamos de uma fé coerente. E é por isso que a intolerância com o meu presente libera o meu destino. E tem coisas que eu vou olhar e falar, não dá mais para aceitar isso daqui. E isso é para todas as coisas. Tem gente que já aceitou como sua uma doença que Jesus já declarou que é dele.
Pastor, me explica isso melhor. Eu vou te explicar. Isaías 53, a palavra de Deus diz: certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmão, tem gente que está chamando a doença de sua, mas não consegue chamar um milagre de seu. O meu câncer, o meu problema, a minha enxaqueca, a minha dor, não é sua, já foi sua, mas Jesus já levou sobre Ele a sua cura. Agora é o seu milagre, a sua promessa. O que você está vivendo, Deus já preparou, e você vai acessar em nome de Jesus. Alguém comigo aqui, diga amém. Muitas vezes não temos dificuldade em chamar problemas como sendo nossos. O meu gigante, o meu deserto, a minha crise, a minha falta. Não, você tem que apontar para o que quer viver, não para o que está vivendo. O que está vivendo todo mundo já sabe, o que vai viver só Deus. Aquele que preparou para você, aquele que desenhou para você, aquele que estabeleceu os seus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. A fé aponta para o futuro e não para o passado. A fé precisa ser coerente. A fé precisa gerar um descontentamento com a minha realidade atual. Não dá para você ver celeiros vazios e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Se você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata, escassez não é uma expressão ou uma linguagem de Deus. Entenda isso, irmão. Conhecer pouco da Bíblia, pastor, eu não conheço nada da Bíblia, e está tudo bem. Irmão, está tudo bem você não conhecer, não está tudo bem você aceitar a ideia de não conhecer. Está tudo bem você não ter. Não está tudo bem se você aceitar a ideia de nunca ter. Está tudo bem se você está doente. Não está tudo bem se você aceitar a ideia de permanecer doente. Porque não é sobre estado. Como você está é diferente de como você vai ficar. Você pode estar doente, mas você vai profetizar cura. Você pode não ter nada nos teus celeiros, mas você vai profetizar uma chuva superabundante. Você pode estar vazio, mas você vai declarar que Deus vai te encher, vai te batizar com fogo. Alguém comigo aqui diga: eu creio que a minha boca precisa falar de futuro e não de passado, de bênçãos e não de maldições, do que eu vou viver e não do que eu estou vivendo, das promessas que Deus me fez e não da minha realidade atual. Quantas vezes a gente gasta tempo falando daquilo que já se sabe? Eu sei os desafios, eu sei o que falta, mas existem coisas que Deus já preparou para mim. Eu preciso falar sobre elas. Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Eu preciso olhar para o futuro e não para o passado. O passado, ele já passou. Não dá para acessá-lo, é virtual. Uma imagem é só um registro, um frame de algo que aconteceu um dia, mas é virtual. Aquele dia não volta mais. Mas o sonho profético não, fala sobre algo que eu ainda vou acessar, algo que ainda vai acontecer, algo que está à minha espera. Igreja Lagoinha Alphaville, guarda isso em nome de Jesus. Deus já está no seu futuro esperando você chegar. Deus já está na sua promessa esperando você chegar. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Tem um pastor da Califórnia que eu gosto muito da literatura dele. Tem um dos livros que ele fala assim: eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, confundimos crenças com fé, confundimos riquezas com bênção e existência com vida. Irmão, o novo de Deus não é sobre uma vida mais confortável, é sobre uma vida com propósito. O novo de Deus não é sobre você ter um conjunto de crenças diferentes das que você tinha. O novo de Deus tem a ver com você se mover por fé. O novo de Deus não tem a ver com você existir, tem a ver com você viver. O Oscar Wilde, ele diz que viver é a coisa mais difícil do mundo. A maior parte de nós está apenas existindo. Você não foi chamado para existir. Você não foi chamado para olhar para cada semana como se fosse mais uma. Você não foi chamado para acordar segunda-feira e olhar para a tua semana com pesar e chegar na sexta-feira e celebrar porque graças a Deus a semana acabou. Não, entenda, o trabalho que nós temos faz parte
do tempo que Deus nos deu, mas precisamos entender que existe algo novo nos esperando na próxima semana. Mesmo que em meio às novidades de Deus existam alguns gigantes e desertos, eu sei que na próxima semana algo novo vai acontecer. Eu sei que existem promessas que estão a meu caminho, eu sei que existem sinais e maravilhas que me perseguirão, eu sei que as bênçãos me encontrarão, eu sei que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, já aconteceu. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Agora, para acessar o novo de Deus, você precisa de fé. Fala comigo, eu preciso de fé para acessar o novo de Deus. Eu lembro que eu preguei uma mensagem no início desse ano e eu quero revisitá-la nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu lembrei de algo. Eu vi que entrou algumas famílias da América Latina, Colômbia, Panamá, acabou de conectar. Somos 23 mil famílias conectadas. Domingo que vem a gente vai receber no culto das 10 da manhã e das 18 horas o pastor Cash Luna da Casa de Deus. E essa igreja é, sem dúvida, a igreja latina mais influente no planeta. Eles são extraordinários e se movem em fé e no sobrenatural de uma forma que eu poucas vezes vi até hoje. E eu tive lá nesse ano, numa conferência, a maior conferência de liderança latina do mundo, se chama Essancha, e é extraordinário. O profeta Hernan Acosta, que esteve aqui no Aviva, ele é um dos profetas que está sempre ministrando lá. O pastor Vitor Hugo, que vai estar com a gente na virada de São Paulo, ministrou no Essancha esse ano também, tantos outros. Então, domingo que vem, ele vai estar aqui às 10 da manhã e às 18 horas, e eu creio que a gente vai ser marcado por Deus no próximo domingo também. Alguém crê nisso? Diga amém. Bom, a fé que libera o novo de Deus é uma fé que confia. Fala comigo, eu preciso confiar em Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para viver o novo, você vai precisar escolher se você se move pelo que vê ou se você se move pelo que ouviu. É por isso que ouvir bem o que Deus fala é tão importante, porque o teu olhar, ele sempre vai gerar engano. A Bíblia diz que Deus não vê como os homens veem. O olhar do pai de Davi não considerou Davi alguém elegível ao trono, mas os olhos de Deus falaram que o coração de Davi era um coração como o dele. Os olhos dos amigos de Pedro provavelmente não considerariam Pedro elegível ao apostolado, mas os olhos de Jesus viram em Pedro algo que ninguém via. Os olhos dos meus amigos não me considerariam elegível para estar onde eu estou e viver o que eu vivo, mas os olhos de Deus viram algo que ninguém via. Você precisa entender, irmão, que na tua jornada de fé, ou você se move pelo que vê, ou você se move pelo que crê, porque aquilo que vemos normalmente se contrapõe àquilo que cremos. Aquilo que vemos é a expressão de algo natural, aquilo que cremos é a expressão do próprio Deus. Aquilo que era impossível se torna inevitável. Olha para os milagres. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, fala sobre homens que venceram o poder do fogo, enfrentaram a espada, enfrentaram leões. A Bíblia diz que tornaram-se poderosos e colocaram em retirada os seus inimigos. A Bíblia diz que da fraqueza tiraram força. Em outro momento a Bíblia diz que a nossa fraqueza é a fonte da força de Deus. Diga ao fraco, eu sou forte. Irmão, é por isso que aos olhos naturais alguém pode olhar para você e ver um homem fraco, mas Deus pode estar olhando para você e vai dizer para você o que disse para Gideão enquanto ele se escondia dos seus inimigos. Gideão, vai nessa tua força. Não dá para viver promessas de Deus e querer que as coisas aconteçam segundo aquilo que nós vemos. O que você vê pode ser crise, o que Deus vê pode ser tempos de paz. Talvez o que você vê seja um gigante poderoso, mas o que Deus vê é o passaporte para um próximo nível. Talvez o que você vê é uma cadeia, um jugo, uma prisão, mas o que Deus vê é a liberação do teu destino profético. Existe um livro do T.D. Jakes que se chama Esmagados, e a proposta do livro é o entendimento de que somos como uma uva sendo esmagada para gerar um bom vinho. Irmão, quando alguém sente o seu aroma, sabe em que safra você foi gerado, que tipo de esmagamento você já sofreu. Quando alguém me vê prosperando, pode até julgar a minha colheita, mas certamente não tem ideia de como já semeamos com lágrimas. Quando alguém me vê pai de 3 filhos, pode achar que foi fácil chegar até aqui, mas certamente não sabe
que em 88, quando minha mãe estava grávida de mim, todos os médicos sugeriram que abortasse por uma doença que ela contraiu na gravidez. Quando alguém vê essa igreja tão grande, pode achar que foi fácil chegar até aqui, afinal São Paulo é tão grande, tem tanta gente famosa nessa igreja, mas não sabe que essa promessa foi feita quando 15 pessoas ocupavam uma garagem de uma casa e pregávamos as mesmas mensagens debaixo do mesmo temor. Irmão, tem coisas que as pessoas vão olhar você vivendo e vão até achar que talvez foi fácil chegar até aqui, mas ninguém viu você enquanto só Deus te via. Semeávamos com lágrimas, estávamos plantando em tempos difíceis, estávamos crendo quando as coisas pareciam que não iam romper. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Toda a recompensa pública, ela é gerada depois de um processo de tempo sozinho com Deus. Gideão estava malhando e ninguém via. Ele estava no meio da plantação. Davi estava pastoreando, ninguém via. José estava cativo, ninguém mais via. Todas as vezes que Deus vai te promover, é muito comum o inferno tentar te esconder, mas guarda isso, o inferno pode tentar te esconder, como Moisés foi escondido no palácio, ou José dentro de uma cadeia, ou Daniel dentro de uma cova, ou Jesus lá no céu. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Deus mandou chamar e o nosso rei ressuscitou. Então alguém vai pegar isso aqui em nome de Jesus. O inferno pode tentar apagar você, calar sua voz ou te esconder, mas você não vai ser escondido na presença de quem te chamou. Ele te viu quando ninguém via, ele te desejou quando você não tinha nada de valor, e ele está chamando você pelo nome. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Alguém comigo aqui, diga amém. Lagoinha, vocês estão aqui ainda? Eu não sei se você está recebendo muito ou se você está só assistindo, mas eu estou liberando palavras que podem liberar o destino de alguém aqui. Eu estou liberando e profetizando algo que pode mudar a história de alguém aqui. Você está comigo? Diga amém. Salmos 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E assim como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Salmos 27 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Será que alguém pode dizer glória a Deus? O novo de Deus precisa ser perseguido e ele precisa ser profetizado. Tem muitas coisas que vivemos hoje que já profetizamos um dia. Eu não me canso de falar disso. O nosso púlpito em algum momento profetiza algo que em algum momento comunica. Acessaremos um estádio, tempos depois alugamos um estádio. Ampliaremos a igreja, tempos depois estamos nos mudando para um auditório novo. Em algum momento teremos um dia uma fazenda para fazer imersões e retiros de casais e retiros espirituais e o Moriá em São Paulo. Tempos depois compramos a fazenda. Em algum momento nos nossos momentos de oração, os enfermos serão curados. Minutos depois, você que foi curado vem à frente, centenas deles. Agora tem coisas que o seu coração deseja viver. Deus já comunicou o seu espírito, mas a sua boca não fala. Eu creio que quando a gente consegue inverter essa ordem de fechar os olhos e abrir a boca, algo acontece. Porque na maior parte das vezes o que a nossa carne quer é abrir os olhos e fechar a boca. Olhamos para os gigantes, olhamos para as ondas, olhamos para o deserto, olhamos para o saldo na conta, olhamos para os inimigos, olhamos para os comentários, olhamos para os haters, olhamos para aquilo que nos seca. Mas quando você fecha os teus olhos e abre a tua boca, algo sobrenatural acontece. Max Lucado diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Você está comigo? Diga amém. Uma das coisas que mais tem sido sabotada nos nossos dias é nossa vida de oração. Tem uma citação de Samuel Chadwick, ele diz: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri do nosso trabalho, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando oramos. Tem uma outra citação de John Bunyan, ele diz:
eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Sabe, a gente tem orado por esse evento, a gente pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas não tem nada mais poderoso que a gente faça até que a gente tenha orado. A gente pode dar o nosso melhor para os nossos filhos até que a gente tenha os consagrado, mas não tem nada mais poderoso que a gente possa fazer por eles até que a gente os tenha consagrado. Tem muita gente colocando muito esforço para que a sua empresa prospere e nada acontece, colocando muito esforço para que o seu casamento se transforme e nada acontece, colocando muito esforço para que portas se abram e nada acontece, colocando muito esforço para que notícias boas cheguem e nada acontece. O que a gente precisa entender nessa manhã é que o novo de Deus não está refém do nosso esforço, porque nunca foi sobre suor, sempre foi sobre sangue. Evangelho é sobre herança, não é sobre conquista. Evangelho é sobre favor de Deus, não é sobre justiça própria. Evangelho é sobre o que Jesus nos deu, não é sobre o que eu posso conquistar sozinho. Evangelho é sobre a justiça de Deus e não sobre autojustificação. Evangelho é sobre o perdão de Deus e não é sobre a minha perfeição. Evangelho é sobre o reerguer de Deus e não é só sobre eu nunca tropeçar. Evangelho é sobre o lavar de Deus e não é sobre eu nunca me sujar. Eu vou tropeçar, mas a palavra de Deus diz que Ele imediatamente estende as mãos, como fez para Pedro, e me coloca de pé onde eu estava. Certamente em algum momento eu vou desanimar, mas a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã: tem de bom ânimo. Em algum momento eu posso me ferir, mas a palavra de Deus para nós é: maior é o que está em você do que tudo o que se levanta ao seu redor. Em algum momento eu posso ficar ansioso, mas a palavra de Deus para nós é: lança sobre mim toda a tua ansiedade, eu tenho cuidado de você. Em algum momento eu posso estar desanimado, frustrado, cansado, mas o convite de Jesus para nós pela palavra é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, tem muita gente vivendo debaixo da nova aliança, crente em Jesus, mas operando de um modo antigo. Aprendemos sobre o poder do trabalho, mas o que viveremos em Deus e todo o novo de Deus está completamente vinculado ao poder do favor dele. Eu posso estudar madrugadas em claro a palavra, mas a revelação vem pelo poder do Espírito. Eu posso ter a melhor eloquência, mas o que te convence do juízo, do pecado e da morte é o próprio Deus. Eu posso ter uma estratégia humana extraordinária, mas o que prospera essa casa é a misericórdia de Deus. Eu posso ser o cara mais extraordinário, naturalmente falando, mas se Deus não me conhecer naquele dia, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Curaram meu nome, libertaram meu nome, mas eu não sei quem você é. O novo de Deus está diretamente vinculado em Deus, depende de Deus, se sustenta em Deus, só acontece por Ele, só se sustenta através dEle. E é por isso que quando se revela o novo de Deus, precisa apontar para Ele. Deus não vai fazer nada em você e através de você que no final da história seja só sobre você. Deus não vai te dar um milagre para que você seja o detentor de milagre. Ele quer te tornar um canal de milagres. Deus não vai te dar favor para que você seja um poço de favor. Ele quer que você seja uma fonte de favor. Vamos, alguém aqui nessa manhã? A gente pode mais do que isso, Lagoinha. Não é só sobre você, não aponta só para você, porque o novo de Deus é de Deus. O novo de Deus opera através de homens de Deus. O novo de Deus é uma promessa para o povo de Deus. O novo de Deus está condicionado à agenda de Deus. O novo de Deus se move a partir de uma palavra de Deus. O novo de Deus se sustenta pelo pulsar do coração de Deus. O novo de Deus se move na frequência do batimento de Deus. O novo de Deus está debaixo do kairós de Deus. Por isso não dá para ser natural e querer viver o sobrenatural. O natural se dobra diante do sobrenatural, o natural se curva diante do sobrenatural. Aquilo que é impossível para homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível para nós é natural para Ele. Só quem estabeleceu todas as leis, inclusive da gravidade, pode confundi-las. Só quem estabeleceu o limite do tempo pode remi-lo. Deus fez
você, e é Ele quem sustenta as promessas que te fez. Deus, Ele gerou você, e é Ele quem mantém de pé tudo que te prometeu. É Ele quem gera em nós o querer e o efetuar. É Ele quem é o autor e consumador da nossa fé. É dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Alguém comigo aqui diga amém. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos ler isso junto? Hebreus 1:3: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos ler isso mais uma vez? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vou finalizar. Alguém me dá 5 minutos para terminar essa mensagem. Hebreus diz que Deus sustenta as coisas por meio da sua palavra. Eu não sei se você é dessa época. Eu peguei o finalzinho dela, mas eu tento me mover assim. Alguém aqui da geração que usava aquele ditado fio do bigode? Se você falou, está falado. A palavra de Deus, ela serve não só para liberar o novo, mas para sustentá-lo também. A palavra de Deus faz uma promessa, mas garante a promessa que fez também. É como se Ele fosse aquele que faz o contrato, mas Ele é quem avaliza o contrato também. É como se Ele fosse aquele que te dá o recurso, mas Ele é o fiador e a garantia do recurso que te deu também. Ele é o princípio e o fim. Nele tudo subsiste. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a vida, encontrou a morte e ressuscitou. Ele é o primeiro dentre os mortos, para quem tudo tenha a primazia. Ele é o unigênito de Deus, se tornou o primogênito do Pai. Ele é a fonte, Ele é a sabedoria, Ele é a esperança, Ele é a luz dos homens, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Ele é o único intermediário entre nós e Deus. Ele é aquele que reconstruiu o caminho que havia sido quebrado. Ele é aquele que construiu uma ponte que conecta os céus e a terra. Ele é aquele que foi ao Pai, porque se Ele não fosse, o Espírito não seria derramado sobre nós. Ele é aquele que sustenta as promessas que te fez. É Ele quem mantém o teu coração aquecido. É Ele quem mantém os seus filhos de pé. É Ele quem faz a tua casa prosperar. Irmão, entenda isso. Não é pelo quão bom nós somos, mas é pelo quão fiel Ele é. Tudo que você tem começou nele. Você só tem porque Ele mantém assim. Se Ele removesse o fôlego de vida, a minha pregação terminaria daqui a alguns segundos. Se Ele removesse do teu coração as batidas, você não permaneceria. Como correr se não há fôlego para me sustentar? Como sonhar se não há alegria no meu coração para isso? Irmão, tudo que temos aponta para Ele. E é por isso que o novo de Deus, ele está estabelecido a partir de uma condicional. Só vai viver o novo de Deus quem caminha com Ele. A igreja de Jesus, irmão, foi chamada para caminhar debaixo de uma agenda de Deus. A igreja de Jesus foi chamada para viver os milagres de Deus. Você precisa ter um testemunho sobrenatural, porque se você não tem um testemunho de milagres, significa que a sua vida está sendo sustentada pela força do seu braço. Você precisa testemunhar coisas que vão além de você. Eu não podia, mas Deus pode. Eu não sabia, mas Deus sabe. Eu não tinha, mas Deus tem. Precisamos voltar a testemunhar milagres de todos os tipos. A palavra de Deus fala em Atos 2 a respeito do que a igreja viveu depois do derramamento do Espírito. Novo de Deus se manifesta na vida da igreja depois do derramado do Espírito. Não dá para vivermos o novo de Deus se permanecermos caminhando na carne. O chamado de Deus para a igreja é andar no poder e no Espírito. O que faz alguém como Pedro,
que era tão impossível a ponto de tentar matar um soldado que vem para prender Jesus. O que torna esse homem alguém que, quando caminha pelas ruas da cidade, a sombra dele cura os enfermos, foi o derramado Espírito de Deus sobre Pedro. Não era mais o Pedro que Jesus encontrou, agora era o Pedro que Deus sempre quis que ele fosse. Com o que faz alguém como Saulo, que persegue igrejas, que testemunhou o assassinato de mártires, se tornar agora o homem com as maiores revelações do Evangelho de Deus no Novo Testamento? É o derramado Espírito de Deus sobre Paulo. O que faz a face de Estevão brilhar enquanto está sendo apedrejado? O que faz discípulos tão comuns e ordinários se tornarem homens sobrenaturais e extraordinários? O que faz alguém como seu pastor, tão falível e limitado, se tornar um canal pela misericórdia para ministrar sobre a tua vida e a tua casa? O que faz com que aquilo que a tua família vai viver nos próximos anos seja infinitamente maior e mais poderoso do que tudo que você pediu ou sonhou? É o poder de Deus. O novo de Deus só se revela a partir da liberação do poder de Deus. A Bíblia fala que aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Irmão, a pior coisa que você pode fazer para os seus filhos é se tornar um crente natural. A pior coisa que você pode fazer para o teu destino profético é se tornar alguém comum. A pior coisa que você pode fazer para a tua jornada de fé é aceitar uma ideia medíocre de naturalidade. Você não é qualquer um, você não carrega a vida de qualquer um, você não foi adotado por qualquer um, você carrega a própria vida de Deus dentro de si. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. A Bíblia fala que recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Você foi adotado. Na sua nova certidão de nascimento existe um nome, e o nome do seu Pai foi assinado com o próprio sangue de Jesus. Irmão, nós não recebemos, quando nos convertemos, uma carteira de trabalho. Você não foi feito empregado, você foi feito filho, você recebeu uma certidão de nascimento, você nasceu de novo. E se temos uma nova natureza, precisamos servir uma nova agenda. E se temos uma nova agenda, precisamos viver coisas novas. E se vivemos coisas novas, carregaremos novos testemunhos. E se tivermos novos testemunhos, viveremos uma nova medida de fé. E se andarmos numa nova medida de fé, os milagres do passado não se compararão com os milagres que aguardam a minha família no tempo futuro. E se isso acontecer de fato, viveremos a plenitude de Deus. Você não foi chamado para assistir avivamento, você foi chamado para se tornar avivamento. Você não foi chamado para ser convencido todo domingo a dizimar ou ofertar. Você não é mais um neófito, um filho novo na fé. Você precisa se mover pelo princípio e não por um convencimento. Você não precisa viver uma nova crise para entender que aquilo que Deus já te deu é glorioso. Você não precisa perder o que tem para valorizar o que tinha. Não, Deus está dizendo: ei igreja, eu tenho algo novo. Mas quando você muda a sua patente, eu mudo o nível até do testemunho que você vai dar. Paulo diz em algum momento para a igreja: eu já queria estar dando alimento sólido, mas vocês ainda estão bebendo leite. O novo de Deus se revela quando eu acesso um novo nível em Deus. Queremos revelações profundas em Deus, mas continuamos com o nosso coração raso. Queremos revelações profundas da palavra de Deus, mas continuamos sem conhecer os 4 evangelhos. Queremos viver o extraordinário de Deus, mas tudo que ouvimos da palavra dele são 40 minutos no culto de domingo. Queremos acessar a sala do tesouro de Deus, mas todas as vezes que ele nos deu semente, tivemos dificuldade em voltar a semear. Queremos que os nossos filhos sejam apaixonados pela igreja, mas eles nunca nos vêm servindo. Queremos que a nossa casa seja firmada na palavra de Deus, mas nunca consagramos a nossa casa. Queremos que os pastores da igreja estejam sempre à disposição quando a gente precisa, mas nunca estamos à disposição para a igreja de Jesus quando ela precisa. Irmão, para viver o novo de Deus, você precisa acessar um novo nível de maturidade. A plenitude de Deus está esperando você crescer. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Eu vou falar isso mais uma vez. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Novo tempo, novo nível,
novo nível, novas armas, novas vitórias, novas glórias, novos testemunhos, novos níveis de fé. Você vai viver coisas novas, você vai querer viver mais em Deus, porque é viciante caminhar debaixo de dependência de Deus. Quanto mais dependemos dele, mais ele faz. Quanto mais ele faz, mais queremos vê-lo fazer. Quanto mais eu entendo isso, menos eu me esforço e mais eu me deleito. Por quê? Porque é ele quem opera. Você começa a entender como que se move a dinâmica debaixo dos céus. Não é sobre o quanto de suor eu derramo, mas é sobre o quanto de sangue ele já derramou. Antes da nova aliança, vivíamos pelo suor do nosso trabalho. Depois da nova aliança, vivemos debaixo de uma herança de Deus. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Vamos lá, Goiânia. Será que alguém pode fazer barulho? Será que alguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus? Fica de pé no seu lugar, eu vou finalizar essa mensagem. Alguém recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Aleluia. Salmos 2:8. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Igreja, olha para mim. Não há nenhum esforço humano que se compare ao favor de Deus. Deus pode um dia promover um homem do cativeiro ao governo. Não faz sentido você fazer parte da igreja de Jesus, ser membro do corpo de Cristo, estar debaixo de uma nova aliança e ainda achar que é pela força do teu braço que você vai viver o que Deus prometeu. A palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia em outro homem. A gente acha que a palavra de Deus está falando sobre confiança em homens, mas não é isso que a Bíblia diz. Ela diz: e faz dele a força do seu braço. Todas as vezes que colocamos a nossa confiança em qualquer coisa que não seja Deus e a sua palavra, perecemos. Você quer viver o novo? Retira hoje do teu coração qualquer expectativa de qualquer pessoa ou coisa ou situação que não seja o próprio Deus e a sua palavra. Não é a política que vai mudar a nossa história, não é a economia que vai mudar a nossa nação. Quem pode mudar a história da tua família até a milésima geração, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, quem pode mudar a tua semana e o teu ano, quem pode mudar a tua casa e a tua empresa, quem pode mudar o teu chamado, os teus celeiros, é o Deus que te viu quando ninguém via. O poder do novo de Deus está diretamente conectado ao coração de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.